O que você faria se o governo exigisse que você lutasse por algo que você não acredita? Obedeceria em silêncio ou enfrentaria o sistema como um leão? Em 1967, Muhammad Ali, o maior boxeador de todos os tempos, recusou ir à guerra do Vietnã e o mundo desabou sobre ele. Caçaram seu título, sua liberdade e sua voz. Mas ele se manteve firme. Por quê? Porque ele entendeu algo que muitos nunca vão entender, que há momentos em que perder tudo é a única forma de manter o que realmente importa. Coragem, honra, convicção. Essa é a história de um homem que escolheu a verdade, mesmo quando ela custava caro. Um homem que transformou dor em legado. E talvez, ao final desse vídeo, você perceba que essa também pode ser a sua história. Quando dizer não é o ato mais poderoso que alguém pode fazer. Numa época em que a maioria simplesmente aceitava ordens, Muhammad Ali fez o impensável. Disse não ao governo dos Estados Unidos. Não à guerra, não ao sistema, não ao medo. Isso não foi apenas uma recusa ao alistamento militar. Foi uma declaração ousada de identidade. Ele sabia que enfrentaria consequências severas, mas naquele momento ele também sabia de algo que muitos ignoram. Viver sem se curvar vale mais que qualquer medalha. E aqui entra a parte que muitos evitam. A guerra não era só física, era ideológica. E quando se trata da sua ideologia, meu amigo, ou você defende com unhas e dentes ou vive ajoelhado. Ali perdeu o título mundial, teve sua licença de boxe cassada e enfrentou 5 anos de prisão. Isso por quê? Porque acreditava em algo maior que a própria carreira. Isso te choca? Pois deveria. Porque tem gente hoje perdendo o rumo por medo de dizer um simples não. Imagine você dizendo não para tudo que não respeita a sua essência. Não para aquele trabalho que te seca a alma. Não para aquela amizade que só suga. Não para a vida medíocre que você vem aceitando em silêncio. Dizer não exige coragem, mas mais do que isso, exige propósito. E foi isso que Ali mostrou, que viver com propósito pode custar caro, mas vale cada centavo da liberdade interior. A maioria das pessoas não vive, sobrevive. E sabe por quê? Porque aprenderam a obedecer desde crianças, sem nunca questionar. Se Ali tivesse seguido esse padrão, teria se alistado, ganhado alguns elogios e continuado campeão. Mas seria campeão de quê? Do sistema? Da hipocrisia? Ele preferiu perder o cinturão e manter a alma intacta. Isso, meu amigo, é ser campeão de verdade. Você precisa entender que não é sobre ser rebelde por ser rebelde. É sobre ter coragem de se posicionar quando o mundo inteiro espera que você se cale. E quantas vezes você tem se calado? Quantas vezes engoliu a seco, fez o que mandaram e depois se olhou no espelho com aquele gosto amargo de covardia? Ali se olhou e viu honra. E você? Talvez você nunca enfrente um tribunal como ele, mas certamente encara tribunais internos todos os dias. São aqueles momentos em que sua consciência te acusa. Você cedeu de novo. E o pior é que quanto mais você cede, mais perde. Perde paz, perde foco, perde respeito, o próprio e o dos outros. Por isso, pense 2 vezes antes de aceitar qualquer coisa só para evitar confronto. Porque se você não aprender a dizer não, a vida vai dizer por você. E nesse jogo, quem não joga com propósito vira peça descartável. É nesse ponto que começa o verdadeiro embate, o que vai nos levar para o segundo tópico: a coragem de enfrentar o próprio país. Quando Muhammad Ali enfrentou os Estados Unidos, ele não estava apenas desafiando uma convocação militar. Ele estava desafiando um sistema inteiro que o via como descartável. Ele não era apenas um lutador, era um símbolo. E quando um símbolo se levanta, meu amigo, até os gigantes tremem. Ali desafiou o governo, a opinião pública e até outros negros que tinham medo de se posicionar.
Agora pense comigo, o que faz um homem sacrificar tudo? Fama, dinheiro, títulos, por um princípio? Essa é a pergunta que separa os grandes dos comuns. O comum vende a alma por migalhas. O grande protege sua essência como quem protege um tesouro. E Ali sabia que sua verdadeira luta não era no ringue. Era contra um mundo que queria silenciá-lo. Pense nas vezes em que você quis falar, mas teve medo. Medo de ser demitido, medo de ser julgado, medo de perder seguidores. Pois é, todos nós temos nossos Vietnãs internos. Só que a maioria não luta, abaixa a cabeça. Muhammad Ali foi diferente. Ele sabia que ser aplaudido por viver de joelhos não vale um minuto de vaias por permanecer de pé. Ser corajoso é diferente de ser inconsequente. A coragem de Ali foi calculada, enraizada em valores profundos. Ele estudava, lia, refletia, sabia exatamente o que estava fazendo. E você? Quais são os seus valores? O que você já fez por eles? Se sua resposta for nada, é hora de rever o que você anda chamando de vida. Porque viver sem valores é como navegar sem bússola. Você até se move, mas não chega a lugar nenhum. Você já parou para pensar no preço de sua omissão? Não fazer nada também é uma escolha, e às vezes é a pior delas. Ali sabia que o silêncio seria confortável, mas escolheu o incômodo da verdade. E é aí que mora a grandeza. Quando você escolhe fazer o certo mesmo sabendo que vai doer, mesmo sabendo que vai perder. Coragem não é ausência de medo. Coragem é fazer o que tem que ser feito apesar do medo. Muhammad Ali tremia por dentro, mas mantinha a postura firme. Isso ensina mais do que 1000 livros de autoajuda. Ensina que se você espera não ter medo para agir, vai morrer esperando. Então, age com medo mesmo, mas haja. E quando você começa a agir com coragem, o mundo muda à sua volta. A percepção muda, os resultados mudam. E você se aproxima do que realmente é, um ser humano poderoso, dono de si. Mas o mais interessante é que mesmo com tudo isso, Ali não se isolou. Ele usou sua dor para inspirar. E isso nos leva ao terceiro e último ponto. Transformando dor em legado. Enquanto muitos o chamavam de traidor, Muhammad Ali se tornava um herói para quem sabia enxergar além da superfície. Ele não apenas sobreviveu ao linchamento social, ele prosperou. Voltou aos ringues, recuperou o título e conquistou o respeito até dos que o criticavam. Sabe o que isso prova? Que quando você é fiel a quem você é, a vida se encarrega de restaurar tudo que você perdeu, com juros. Ali não fez discursos vazios. Ele viveu o que pregava, e isso toca profundamente. Porque hoje o mundo está cheio de coach falando de coragem, mas com medo de perder patrocínio. Falando de propósito, mas vendendo a alma em troca de cliques. Ali era diferente. Ele era o que dizia ser. E isso é raro, é poderoso, é transformador. Quando você usa sua dor como combustível, ela vira força, ela vira marca, ela vira missão. E é aí que nasce o legado. Muhammad Ali não foi só um campeão de boxe, ele foi um construtor de consciências, um farol em meio à escuridão da covardia coletiva. E tudo começou com uma decisão. Não vou lutar a guerra de outro homem. Quer transformar sua vida? Comece escolhendo suas batalhas. Pare de brigar por aprovação e comece a lutar por evolução. Pare de buscar reconhecimento externo e comece a reconhecer seu próprio valor. É aí que mora a virada de chave. Quando você para de agradar e começa a impactar. E isso só é possível se você tiver clareza de quem é e do que veio fazer nesse mundo. Ali fez história porque aceitou pagar o preço. E você? Está disposto a pagar o preço de ser quem você nasceu para ser? Porque a conta vai chegar. Sempre chega. A diferença é que uns choram arrependidos e outros sorriem vitoriosos. Qual desses você quer ser? A resposta não está no mundo, está nas suas escolhas diárias. O mundo precisa de mais pessoas como Ali. Gente que vive o que acredita.
gente que inspira com o exemplo, gente que não se dobra só porque o vento ficou forte. E isso não começa com uma revolução global. Começa com a sua. Começa no seu quarto, no seu trabalho, na sua postura. Começa agora. E se você chegou até aqui, já começou. Agora é hora de entender o porquê essa história ainda ecoa até hoje. E é isso que a introdução vai te mostrar. Chega de viver no automático. Chega de abaixar a cabeça. Chega de aceitar migalhas como se fossem banquetes. Você tem poder. Você tem escolhas. A questão é, está usando ou está desperdiçando? Muhammad Ali te mostrou que a grandeza começa quando você para de se trair. E agora é a sua vez. Quantas vezes você já deixou de agir por medo de ser julgado? Quantas oportunidades já perdeu por não bancar seus valores? A vida vai continuar te testando todos os dias. Mas a pergunta é, você vai continuar fugindo ou vai enfrentar? Comenta aqui, o que você tem medo de enfrentar hoje? Compartilha com quem precisa de uma dose de coragem. Curte, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque aqui você não vai encontrar motivação rasa, vai encontrar transformação real. A decisão agora é sua.